Mensagem número 17, na exaltação do reino divino, baseada numa passagem do Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8, onde Jesus diz: "Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto e assim tornar-vos-eis meus discípulos." E Emmanuel comenta: "Glorificarás o Senhor Supremo e serás discípulo do grande mestre. Contudo, não apenas porque te mostres entendido nas divinas escrituras, não somente porque saibas apregoar os méritos da sublime revelação, comovendo a quem te ouve, não apenas por guardares de cor as tradições dos antepassados, não somente por te sustentares assíduo no culto externo, não apenas pelo reconforto recebido de mensageiros da vida superior, não somente por escreveres páginas brilhantes, não apenas porque possuas dons espirituais, não somente porque demonstres alevantadas aspirações. A palavra do Evangelho é insofismável. Glorifiquemos a Deus e converter-nos-emos em discípulos do Cristo, produzindo frutos de paz e aperfeiçoamento, regeneração e progresso, luz e misericórdia. A semente infecunda, por mais nobre, é a esperança cadaverizada no seio da terra. Assim também, por mais ardente, a fé que não se exprime em obras de educação e de amor, redenção e bondade, é talento morto. Se te dizes seguidor de Jesus, segue-lhe os passos. Ajuda, ampara, consola, instrui, edifica e serve sempre. Façamos algo na extensão do bem de todos. Somente assim cresceremos para o céu na construção do reino de Deus. É curioso porque o título da mensagem é na exaltação do reino divino, né? Exaltar significa engrandecer, né? Então a mensagem ela vai falar sobre como que nós vamos engrandecer o reino divino. E aí a gente poderia fazer uma conexão com aquela fala de Jesus quando ele diz assim: o reino divino está dentro de vós. Se a gente fizer essa conexão, então nós vamos perceber que engrandecer o reino divino é justamente desenvolver esse potencial interno que nós temos e para o qual Jesus apontou, né? Ele falou: o reino de Deus está dentro de vós, né? Agora, um fato curioso é, se o reino de Deus está dentro de nós, então por que nós precisamos exaltá-lo, né? Por que nós precisamos engrandecê-lo? Isso já não aconteceria automaticamente, já que a nossa própria essência é divina, né? É a nossa essência mais íntima é uma essência divina. E aí a resposta que normalmente os mestres espirituais dão para isso, e Jesus também, é o fato de que embora a nossa essência seja luminosa, ela está em estado de semente dentro de nós, ela está em potencial, ela precisa ser, como toda semente, né, ela precisa ser regada, cultivada, adubada, né? Então, é disso que Emmanuel está falando aqui. Como é que a gente aduba essa semente luminosa, essa semente divina que habita o nosso interior e que Jesus chamou de o reino de Deus dentro de nós, né? E aí ele vai dizer exatamente que é através da nossa prática cotidiana, né? Eu acho que foi na semana passada, nós falamos aqui sobre um conceito que inclusive faz parte da tradição budista, que são as 6 perfeições, né? As 6 perfeições é o que os budistas utilizam para fazer isso que aqui na nossa mensagem está sendo chamado de exaltação do reino divino. No caso do budismo, eles vão dizer que é para despertar a nossa natureza búdica, né? Quais são essas 6 perfeições? Generosidade, moralidade, paciência, energia constante, concentração e sabedoria. Então, como é que a gente exalta o reino divino em resumo, né? É praticando essas 6 perfeições, ainda que a gente no momento não consiga praticar as perfeições perfeitamente, mas elas são também o nosso exercício,
a nossa prática diária. Então eu tenho que ser diariamente paciente, diariamente generoso, né? Eu tenho que ter permanentemente, continuamente uma energia constante, né? O que é energia constante, né? Não desanimar, né? Por quê? Porque a vida, ela oferece e coloca no nosso caminho muitos obstáculos, né? E às vezes a gente tende a desanimar diante dos obstáculos. Então a energia constante é justamente não perder o ânimo, né? É aquilo que Paulo de Tarso vai chamar de manter a fé. Paulo de Tarso, quando desencarnou, ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Então, o que ele quis dizer com isso, né? Ele não desanimou em momento nenhum, ele teve essa virtude, ele cultivou, né, intensamente essa virtude da energia constante. Aliás, ele ficou muito conhecido pela sua energia e determinação, né? Ele teve obstáculos assim que poucas pessoas transporiam, mas ele se manteve ali, depois que se converteu ao cristianismo, como um divulgador do cristianismo, apesar de todos os sofrimentos que aquilo lhe causou, né? Então, isso é energia constante, né? E a concentração é o foco, né? É a gente focar. No nosso caso, inclusive, nós estamos estudando aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo exatamente aquele tema que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é um símbolo da matéria, né? Do materialismo, né? Então, o que seria a concentração? Seria nos concentrarmos, focarmos no nosso desenvolvimento espiritual, né? Não gastarmos e não desperdiçarmos nossa energia exclusivamente na conquista de bens materiais, né? Ou seja, entender que os bens materiais, inclusive o nosso próprio corpo, a nossa própria saúde, né, são empréstimos divinos para que a gente se desenvolva espiritualmente. Então esse foco é que nós não podemos perder. Essa seria a perfeição da concentração, manter o foco naquilo que é essencial, que é servir a Deus, ou seja, desenvolver espiritualmente, crescer espiritualmente, né? Chegar no momento da nossa desencarnação melhor do que quando nós entramos nessa vida, né? Essa é a nossa missão principal, né? Não perder a oportunidade que Deus nos concedeu de crescermos espiritualmente, né? E aí Emmanuel, como todo bom professor espiritual, ele também vai nos apontar aquilo que muitas vezes a gente acha que seria suficiente para exaltar esse reino divino dentro de nós, mas que na verdade não passam de aparências vazias, né? Então os exemplos que ele cita, né? Por exemplo, glorificar o Senhor, né? Apregoar os méritos do Evangelho, né? Ou seja, falar sobre o Evangelho, né? Pregar, né? Guardar as tradições que os antepassados nos legaram, sustentar-nos assíduos no culto externo. Ou seja, o que é o culto externo? Né? A missa, né? A palestra espírita, ou enfim, qualquer culto que seja. Ele está dizendo o seguinte: tudo isso é até importante no caminho espiritual, mas não é suficiente. É preciso que isso seja transformado em ação no mundo. Esse é o ponto, né? Então, a gente participa dos cultos, né? Como esse culto que a gente faz aqui do Evangelho no Lar, apenas para que a gente tenha uma diretriz para aplicar na vida cotidiana. Porque se não houver essa aplicação na vida cotidiana, não haverá a exaltação do Reino Divino. O que quer dizer isso? Não haverá o crescimento espiritual, não haverá o crescimento externo. E se nós não crescermos interiormente, nós também não vamos poder amparar e assistir os seres queridos que nos cercam, né? Nossos pais, nossos filhos, né? Enfim, todos aqueles que nos cercam, que nós amamos, para os quais nós desejamos felicidade, mas se a gente não tem o cultivo disso em nós, como que nós podemos oferecer algo que nós não temos, né? É por isso que Emmanuel diz, né, que então exaltar o reino divino é fazer exatamente o que Jesus diz nessa passagem do Evangelho de João, né? Quando Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Tá vendo? Dar muito fruto significa ter capacidade de tornar os ensinamentos vivos no nosso dia a dia, né? Através da nossa prática, né? E assim tornar-vos-eis meus discípulos. Então, para ser discípulo de Jesus, é preciso que a gente tenha realizações, né? Realizações
do nosso mundo interno, né? Quer dizer, ou seja, tornar real aquele potencial divino que nós já temos em forma, né, apenas de potencial, né, mas que precisa se tornar uma realidade, né? E é assim que nós vamos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, né? Inclusive lembrando que Jesus diz assim, é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Então a qualidade da árvore, ou seja, a qualidade do ser humano, a gente vê pelos frutos, ou seja, pelas ações, né? Pela forma como ele lida com as circunstâncias, quando cada um lida com as circunstâncias, é que nós vamos ver a qualidade daquela pessoa, né? E a qualidade, inclusive, da nossa própria prática espiritual, né? Que frutos nós estamos dando, né? Onde a gente vai, a gente leva paz, leva harmonia, né? Se isso está acontecendo, então significa que nossa prática está no caminho certo. Mas se isso não está acontecendo, então é preciso refletir e nos reconduzir ao caminho que Jesus falou que era o caminho da verdade e da vida.